Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Estamos dando continuidade aqui ao nosso simpósio. Eu sou a Tabata, sou terapeuta transpessoal, sou formada aqui na turma 12 da Lubrate, atendo na região do Alphaville, São Paulo, e vou chamar aqui uma colega minha de turma, uma amiga querida, a Manuela Alcoforado. Vou ler aqui umas palavras que ela deixou, que eu acho importante e é uma boa apresentação, ilustra bem de quem que a gente está falando. Inspirada pela sua intensa experiência de puerpério em meio à pandemia, ela acolhe e acompanha mulheres que vivenciam o puerpério e a maternidade como uma oportunidade de transformação e resgate das suas individualidades. Então, a Manuela, ela acredita no poder do acolhimento para a promoção de uma sociedade emocionalmente equilibrada. Manuela é publicitária, pós-graduada em psicologia transpessoal aqui pela Lubrate, estudou psicanálise no Instituto SEDES Sapientiae, é psicóloga junguiana pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, Science of Wellbeing e da Yale University. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, querida Manuela. Olá, boa tarde. Obrigada, Tabata, pela apresentação. Muito bom reencontrar algumas carinhas conhecidas aqui. Fico muito honrada e muito emocionada até de estar aqui, depois de um ano aí de conclusão de curso, depois de uma longa jornada também. Eu comecei a pós-graduação em 2018, 2019, 2018, isso. E aí, em 2019, eu fiquei grávida, 2020, meu filho nasceu, veio a pandemia, então foi uma grande avalanche aí emocional. E aí eu retomei com a turma 12, né? Então, eu entrei na turma 11, segui com a turma 12 e fiz a conclusão do curso no ano passado, em junho de 2022. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu trabalho e um pouquinho do que eu venho fazendo aí, como a Tabata. Opa, deixa eu só mudar a tela. Entrou na outra tela aqui. Que a Tabata comentou um pouco da minha jornada, né? Que é uma jornada, eu sempre falo, ela é profissional, mas ela também é pessoal, porque a maternidade é o meu grande exercício diário que tem sido, né? Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim? Então, vamos lá. Então, eu trago aqui o tema, que foi o tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, quando nasce um bebê, renasce uma mulher. A ideia, né, desse meu trabalho foi trazer o olhar da transpessoal para o puerpério, à luz das 7 etapas da abordagem integrativa transpessoal. Eu sempre gosto de contar também como surgiu esse tema, né? Como eu falei aqui agora há pouco, eu fiz uma pausa aí na pós para viver esse comecinho aí dessa jornada de maternidade com meu filho. E quando eu retomei, tinha alguns módulos ainda para eu concluir, só que eu estava muito perdida em relação ao tema de conclusão. Não sabia o que falar, achava que eu não tinha o que falar. E eu lembro que numa conversa com o Manuel, que eu já tinha escolhido ele como meu orientador, ele olhou para mim e falou: Ah, você está perdida porque você está vivendo o puerpério, né? Você está mergulhada aí nesse puerpério. Meu filho já estava, não tinha um ano ainda, mas estava perto de completar um ano. E ainda tudo era muito vivo para mim, tudo ainda era muito. É, é isso, eu estava vivendo na pele, isso, né? E aí eu achei interessante, tocou, né? Bateu, eu falei: É isso, o tema é esse, mas eu queria trazer uma proposta diferente, porque até quando eu comecei no processo de pesquisa do tema, eu encontrei muita literatura que falava sobre os aspectos não saudáveis, né? Sobre as patologias do puerpério, do ponto de vista emocional. Então, baby blues, depressão pós-parto, psicose puerperal. E eu, embora, né, com o puerpério, com a maternidade desafiadores, assim, eu via muito esse renascimento da mulher, essa luz que existe, né? Essa potência, essa força feminina que emerge também nesse processo, que foi muito o que eu vivi durante meu processo da pós, porque a pós-graduação, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, tanto pessoal quanto profissional,
Eu já tinha um desejo de migrar, eu sou publicitária de formação, e eu sabia que não era só aquilo que eu queria fazer, que eu queria mais. E aí, na pós, eu me encontrei, né? Eu entendi que sim, existia um caminho onde eu me realizaria, que era nesse caminho terapêutico. Eu já trabalhava com mulheres, já facilitava rodas de conversa, fazia círculos voltados para o sagrado feminino, mas não levava aquilo de fato como uma profissão, como uma vocação, né? Então, a pós para mim foi muito transformadora nesse sentido, e o que eu acho interessante do olhar da transpessoal é da gente de fato olhar esse lado saudável, né? Essa nossa potência, essa nossa força interna e como a gente faz isso emergir. Então, o tema nasceu e aí eu segui, né, elaborando e trazendo isso para um formato teórico, né, acadêmico. Então, aqui foi um pouco de por onde eu passei dentro do meu trabalho de conclusão. Então, eu trouxe um bloco onde eu falava sobre o puerpério, né, definição do puerpério, quais são as fases, quais são os aspectos psíquicos, os aspectos não saudáveis e a importância da rede de apoio. Depois, também falei um pouco sobre a psicologia transpessoal, e no final eu fiz essa integração, essa amarração, né, do puerpério à luz das 7 etapas, porque para mim, eu senti que eu vivi todas essas etapas no meu processo. E tanto que foi um trabalho onde eu trouxe, né, todo esse olhar acadêmico e teórico a partir de estudiosos, né, sobre o tema, mas eu também trouxe a minha experiência pessoal. Eu trouxe um relato pessoal no fim do trabalho de conclusão, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Claro, trazendo aqui na minha fala alguns dados, alguns números interessantes, mas eu acho que foi algo muito especial para mim ter vivido, né? E eu acho que o que eu trouxe, né, depois eu criei um programa, que eu vou falar sobre esse programa, que é um programa hoje que eu ofereço, né, para mulheres puérperas, justamente para elas também vivenciarem esse processo de transformação nas 7 etapas. Então, vou seguir aqui. Esse é um texto que eu sempre gosto, né, como abertura, quando eu trago esse tema do puerpério, que é: quando nasce um bebê, renasce uma mulher. Quando nos tornamos mães, deixamos de ser algumas coisas. Para uma mãe recém-nascida, nada volta ao que era antes. O nascimento de um bebê e de uma mãe é um portal, uma passagem apenas de ida para um mundo mágico, desconhecido, maravilhoso e assustador. Então, eu entro aqui nesse primeiro bloco, né, nessa etapa do reconhecimento, que é a mulher e o puerpério. O puerpério ele é um termo que já existe há bastante tempo, mas ele, vamos dizer assim, ele tem sido mais falado recentemente. Muitas pessoas, inclusive, confundem ele com resguardo, né, que é aquele período de 40 dias, que é um período meio padrão, mas o puerpério ele não tem uma definição exata, uma duração exata. Do ponto de vista acadêmico, né, quando a gente vai olhar para a medicina, para a definição, fala-se que o puerpério é o período que se estende do parto até que o organismo da mulher volte ao normal, e também é um conjunto de sintomas que ocorrem durante esse período. Eu gosto muito da definição da Sheila Kitzinger, que é uma antropóloga, que ela fala que o puerpério é o quarto trimestre da gravidez. Então, de certa forma, a gente ainda se sente nesse processo, né? O bebê também ainda está entendendo que ele saiu do útero da mãe, essa fase também é conhecida como a esterogestação. Então, é um processo de muita adaptação e de muita transformação, não só do ponto de vista físico, né, do nosso corpo mudar, dos hormônios, quanto e principalmente do ponto de vista emocional e psíquico. E esse aqui é um outro texto, uma outra fala que eu gosto muito da Lua Barros, que ela fala: um filho é um desconhecido, um mundo novo que precisamos desbravar sem rotas ou mapas. À medida que o tempo passa, essa viagem revela paisagens internas nunca vistas. Filhos são uma oportunidade para que a gente se reconheça. Então, esse é o convite, né? E aí eu começo aqui, então, nas etapas. Então, quando a gente fala da etapa do reconhecimento, é essa etapa dessa morte dessa mulher. E essa morte do ponto de vista simbólico, né? O que é que a gente também deixa para trás? Quais são muitas vezes as camadas, né, que a gente vai acessar durante esse período, esse começo que é muito intenso? Então, para as mulheres, vem muitas crenças, muitos pensamentos de não dar conta, de não ser boa o suficiente, né, o medo de não ser uma boa mãe. Então, essa é uma fase muito sensível. E o que acontece? Poucas são as mulheres
que veem a importância de um acompanhamento terapêutico nessa fase. Muitas dão uma pausa, né? Ah, vou tirar férias da terapia porque eu vou ter filho agora. Só que o quanto que é importante ter ali esse olhar para você ir elaborando e para você ir reconhecendo que de fato tem uma morte, né? Tem ali uma fase que se encerra para outra começar. E aqui eu trago um pouco da minha experiência, né? Então, meu filho Martim, ele nasceu em 7 de maio de 2020, na noite de lua cheia de Buda. É uma noite muito auspiciosa do ponto de vista astrológico, celestial, tem um grande efeito sobre a humanidade. Mas eu sinto que ali uma parte de mim morreu, né? Uma Manuela que existia antes de Martim nascer morreu, mas eu também nasci. Uma nova Manuela que, além de mulher, se tornava mãe. Então, é um período de muita sensibilidade. Eu, quando atendo as mães, né, puérperas, eu sempre falo assim, é importante você também entender que você é uma recém-mãe, né? Assim como o bebê é um recém-nascido, a gente também está aprendendo a ser mãe. Então, é uma fase de muito cuidado, de muito acolhimento, de muito colo, de pouco julgamento, não só interno, mas das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, costuma ser uma fase também de muito palpite, de muita opinião da nossa rede mais próxima, ou até de desconhecidos, né? Então, quanto é importante que a gente se acolha também nesse momento. E aqui a gente segue, então, para o Quem Sou Eu, uma etapa de identificação, onde, de fato, é esse turbilhão de emoções. Então, aqui eu trago algumas fotos minhas, né? E o que eu estava vivendo nessa etapa de Quem Sou Eu. E foi um momento muito desafiador, porque estávamos todos vivendo uma pandemia. Não tinha rede de apoio, né? Eu não sou de São Paulo, minha família não estava aqui comigo nesse período. Eu vivenciei um baby blues. O baby blues, ele é um sintoma muito comum nas puérperas. Existe um dado que fala que 80% das mulheres experienciam baby blues, e esse é um dado subnotificado, porque nem todas as mulheres identificam e nem todas as mulheres falam que estão vivendo e sentindo isso, porque tem uma vergonha, tem um medo do julgamento, ainda tem um tabu. Mas o baby blues é uma tristeza, o baby blues é uma melancolia, o baby blues é esse querer ter aquela vida de volta e ao mesmo tempo não, isso não é mais possível. Então tem aí um incômodo muito grande que o baby blues traz, mas dentro, né, dos aspectos não saudáveis, ele é considerado, digamos assim, o mais leve. Ele é o mais comum. Mas, como eu falei no início, existem, né, outros aspectos, outros transtornos que podem surgir nessa fase, como depressão pós-parto, psicose puerperal, que aí são casos mais sérios, né, que precisam de um acompanhamento não só terapêutico, mas psiquiátrico, enfim, tem um acolhimento maior para essa mãe, para essa mulher aí que está nessa fase. Bom, privação de sono, então quem é mãe, né, ou já conviveu com mãe sabe como é desafiador para a gente. O meu retorno à licença maternidade foi muito desafiador também, embora eu tenha tido o privilégio de trabalhar home office por muito tempo. Mas essa perguntinha do vou dar conta, vou dar conta, vou dar conta, ela vinha quase que diariamente na minha cabeça. E ao mesmo tempo, do outro lado, tinha um vai passar, né, um respira, confia, vai passar. Mas eu, nesse momento, né, depois de 4 meses, só com meu marido aqui em São Paulo, dando conta dessa nova vida, eu senti que eu precisava voltar para casa. E aí, literalmente, eu peguei minha mala, botei. Meu filho já tinha as primeiras vacinas, a gente usou muito álcool em gel, colocou máscara e eu fui para Recife ficar um tempo com a minha família, porque eu precisava desse colo, né? O colo que eu estava oferecendo para o meu filho estava me fazendo muita falta. Então, aí, nesse meu processo, eu fui entendendo que eu estava vivendo uma fase de aceitar o desconforto e, ao mesmo tempo, acolher esse desconforto, né? E aí eu fui aceitando esse processo, entendendo que, do mesmo jeito que o meu filho estava crescendo e aprendendo a lidar com esse novo mundo, eu também estava crescendo e aprendendo junto com ele, né? Então, aqui tem esse vídeo gostosíssimo dele entrando no armário, quando ele estava nessa fase de começar a andar, que é esse mundo novo que um bebê começa a explorar, né? E por que não a mãe também ter esse olhar, a mulher também ter esse olhar do curioso, esse olhar do novo, de que está tudo se apresentando, é tudo novo para a gente também. E aí, seguindo, né, depois a gente entra nessa fase de ampliar o olhar, que é nessa etapa aí da transmutação. Para mim, foi muito importante esse período. Eu tive, de novo, outro privilégio de poder vivenciar uma experiência de morar na praia por um tempo. E lá eu me reconectei. Eu consegui me integrar novamente, consegui pisar na areia, mergulhar no mar. Então, foi um grande mergulho para dentro de mim, um resgate para minha essência. E eu não conseguiria isso sem a minha rede de apoio,
sem meu marido, sem minha família, né? Então, acho que é outro elemento muito importante para a gente falar da rede de apoio nesse momento, né, de maior sensibilidade, de maior vulnerabilidade da mulher. Dela ter uma rede de apoio com quem contar, que pode ser família, pode ser rede de apoio paga, podem ser amigos, né? Porque nem sempre a família vai ser o melhor apoio, ou nem sempre a gente tem uma família disponível para isso. Então, o quanto que isso me devolveu essa alegria, né? Essa energia, essa vontade de viver, que assim, as coisas estão caminhando. Então, seguindo para a etapa aqui da transformação, eu trago, né, o incluindo elementos não vistos, que foi justamente quando eu volto para pós, e esse foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro módulo, foi em novembro de 2021 que eu fiz, onde era o exercício de personalidade e individualidade. E é um exercício que a gente faz com massinha de modelar, e a gente vai colando no papel, e aí depois a gente escreve um texto. Para mim, muito inocente, eu achava que nada ia vir desse exercício, mas eu cheguei num texto muito lindo, onde eu entendi que eu estava começando a caminhar novamente, que eu era que nem um bebê, que eu era que nem uma bolinha, que é esse número 2 que está meio apagadinho aqui, mas que era um bichinho rosinha, gordinho, que estava aprendendo a andar e a se reconectar para se abrir de novo para esse mundo. Então, foi muito simbólico para mim, foi muito transformador esse retorno para pós, e de entender que eu estava, né, mais, assim, depois de tanto tempo imersa nessa maternidade, eu estava voltando também a ser quem eu era, claro, com muitas coisas novas, né, com muitas coisas também que deixei para trás, mas conseguindo viver e caminhar, né? E aqui algumas fotos também de momentos com ele, de perceber isso, o quanto que a gente estava caminhando juntos, com as próprias pernas, tanto ele entrando na escolinha, que é essa foto aqui de baixo, a gente indo para a escolinha pela primeira vez. Então, como é que a gente pulsa, né, tanto eu quanto ele, as mulheres e seus bebês, nesse mundo de novas possibilidades? E aí, entrando no Criando Respostas, que é a etapa da elaboração, eu consegui também entender que eu podia ser mãe, que eu podia ser terapeuta, que eu podia ser mulher, que tinha espaço, né? Então, eu fui criando também esses espaços, me acolhendo nesse processo, porque o que acontece muitas vezes é a gente tem um filho e assim que o filho nasce, a gente já acha que a gente vai poder voltar para a academia, que a gente vai dar conta de voltar para o trabalho e a vida vai seguir, né? E muitas vezes não dá, não cabe, né? Não cabe na rotina, não cabe no tempo, não cabe na nossa energia, na dinâmica. Mas o que eu sempre trago para as minhas clientes é paciência, né? É respirar e entender que isso é um processo. Então, aqui já foi depois de um tempo, eu já comecei a sentir que sim, era possível eu também ter esses momentos para mim. E isso não me faria menos mãe, isso não me faria menos presente no meu filho, né? Entendendo também que o tempo que eu estou com ele é um tempo de qualidade, não necessariamente é a quantidade. Então, isso foi muito importante para mim conseguir me enxergar de novo na cena, né? Não só como a mãe de Martim. E por último, abrindo espaço para o renascimento, que é então onde a gente consegue integrar, né, na nossa etapa aqui final, dentro das 7 etapas da ET. E aqui foi uma carta que eu escrevi para mim no encerramento, né, na nossa viagem de formatura no ano passado, onde de fato eu senti que eu renascia, né, que eu renascia também como terapeuta, que foi quando eu apresentei meu TCC, eu entreguei minha monografia para o Manuel, foi muito especial para mim também. E o quanto que eu fui muito generosa comigo ao longo do processo de entender que sim, que eu fui renascendo, né? E eu fui confiando nesse tempo de renascer. E aí, a partir de junho do ano passado, eu comecei oficialmente a atender como terapeuta, porque eu atendia na minha cabeça ainda estava treinando, tinha uns atendimentos sociais, mas eu não me considerava terapeuta, então para mim foi muito importante eu ter vivenciado esse processo e ter me enxergado, né, ter reconhecido a minha força, ter reconhecido que eu estava pronta, né, que eu estava nesse tempo realmente de trabalhar. E assim surgiu o Entre Nós. O Entre Nós é o nome do meu projeto, né, da minha identidade como terapeuta. Então, o Entre Nós é um espaço de acolhimento para mulheres. Então, hoje eu atendo mulheres e mães, não necessariamente só mães, né? Mas uma grande parte do meu público são mães. Atendo online, atendo presencial e desenvolvi alguns programas. Então, além da terapia individual,
Eu tenho alguns programas de programas terapêuticos breves, né, de 12 sessões, e um desses programas é o Renascer, né, que é exatamente essa experiência que eu compartilhei aqui com vocês, que eu vivi, e eu entendi o quanto que seria bonito e generoso da minha parte, né, oferecer esse programa para outras mulheres que estão atravessando esse período. Então, é um programa de psicoterapia breve individual de 12 sessões para mulheres que estão atravessando o puerpério. Aqui é um pouco da grade, né, dessa programação. Então, tem um olhar para a infância também, tem um olhar para o período da gestação, como essa mulher está vivenciando o puerpério. E aqui a gente segue, né, bem parecido com essas etapas que eu trouxe aqui para vocês. E, e aqui eu trouxe também o depoimento de um cliente que está finalizando comigo agora o processo, que para ela, né, eu vou ler exatamente o que ela falou. Durante o puerpério, parece que tem uma neblina. Tem muita emoção, muita coisa misturada. Às vezes as coisas ficam muito difíceis, eu não conseguia enxergar. No programa, que é bem profundo pelas meditações e pela maneira como você guia, parece que eu consigo encaixar as coisas. O programa traz para um campo mais palpável aquilo que é mais difícil de enxergar com todas as oscilações e transformações do puerpério. É sutil e, ao mesmo tempo, muito profundo. Sinto que estou voltando a me enxergar. E o que é muito lindo da história dessa cliente é que quando a gente começou o processo, o filhinho dela estava com 4 para 5 meses. Logo no mês seguinte ele começou a introdução alimentar e hoje essa mãe está voltando a trabalhar. Então quando ela traz isso, né, do voltar a se enxergar, também não deixa de ser esse retorno para a vida, né? E hoje ela se sente muito mais forte, ela se sente muito mais integrada com quem ela é acolhendo também o que ela desenvolveu, né, o que ela vivenciou ao longo desse processo de maternidade. E é isso aqui que me faz acreditar que não foi à toa que eu fiz a pós-graduação na Lubrate, que não foi à toa que eu resolvi falar sobre puerpério no meu TCC, e que não é à toa que hoje eu estou aí apoiando e acolhendo, né, mulheres nas suas mais diversas questões, mas com esse olhar muito especial para essa fase, que é uma fase muito única nas nossas vidas e muito desafiadora, mas muito transformadora. Então, é um pouco isso que eu queria compartilhar. Aqui é uma fala da Clarissa Pinkola Estes, que é uma psicanalista junguiana. Ela tem um livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos. E tem uma fala dela que eu amo e que eu sempre trago nas minhas rodas e nos meus programas também, que é o que significa a volta ao lar. Ela é o retorno, de volta ao lugar de que nos lembramos. É a capacidade de encontrar, à luz do sol ou nas trevas, nossa terra natal. Todas nós sabemos voltar para casa. Não importa quanto tempo tenha passado, nós encontramos o caminho. E assim que eu enxergo o puerpério, assim que eu enxergo a maternidade, né? É uma grande oportunidade da gente voltar para dentro, da gente se reencontrar, da gente encontrar esse caminho. E por último, aqui é um pouco do meu momento atual. Então, esse aqui da esquerda é meu filho, o Martim, ele está com 3 anos e meio. E aqui à direita é meu novo filho, que está aqui no meu ventre. Então, estou gerando uma nova vida. E fico muito feliz em compartilhar aqui nessa rede querida de amigos e amigas, né? E de mais uma vez reafirmar essa frase que eu escrevi para mim em junho de 2022: confie no tempo do tempo, é tempo de renascer. Então, esse é um convite que eu faço, né, a todas as mulheres e também a quem, não só mulheres, mas, enfim, pessoas que conhecem ou convivem com mulheres, que sejam mães, que estejam passando, ou na gestação, eu também tenho um programa voltado para a gestação, mas que estejam ou no puerpério, com filhos maiores, mas que estão com esse desejo de se reencontrar, de voltar para casa. Fica esse convite aqui, de conhecer até um pouquinho mais do meu trabalho. Aqui eu coloquei meus contatos, quem quiser entrar em contato para tirar mais informações no WhatsApp. E é isso. Mais uma vez agradecer muito esse espaço, essa troca, e muito feliz de poder compartilhar esse meu momento com vocês. Obrigada. Bonito o trabalho dela, né? Muito. O microfone da Marina. Que é o depoimento espontâneo da Marina Bocalandro aqui do lado dizendo: bonito o trabalho dela. Bonito, né?
Foi muito espontâneo. Obrigada, Marina. Manu, que coisa Oi. mais linda, é comovente, é tão bonito. Tanto a sua maneira de falar como de colocar a escolha de imagens, é de uma intensidade, de uma profundidade o seu trabalho. É belíssimo. E muito Obrigada. importante trazer isso da mulher que está gestando um bebê, ela também está gestando a si mesma, né? Ela está renascendo. E é um convite aí para todas as mulheres olharem para si. Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada a você pelo espaço. Um trabalho, Manuela, muito importante, necessário, porque era uma coisa que ou você vai virar sua mãe, ou você tem que ser aquela ótima, maravilhosa que dá conta de tudo, e não é nem uma coisa nem outra, né? Então, acho que você colocou com muita profundidade e muita autenticidade uma experiência vivida, uma trajetória percorrida. E tenho certeza que cada vez mais você vai ajudar muitas pessoas. Parabéns, Manuela. Parabéns. Obrigada, Vé. Muito bom. Obrigada.